de uma gravação e outra, eu resolvi falar de uma mensagem que Deus colocou no meu coração, mas eu não posso também deixar de fazer aquele pedido rotineiro. Todo vídeo temos que fazer, o YouTube assim demanda. Se você gostar desse vídeo, dê o seu like, não esqueça de se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos e partilhar não a minha palavra, mas é a palavra de Deus. Eu queria falar com vocês um pouco sobre uma questão que tem mexido comigo ultimamente. Eu vou colocá-la até de maneira um tanto codificada. Cuidado com aquilo que você deseja, porque você pode receber. O que eu quero dizer com isso? Bem, vocês já ouviram falar num livrinho? Eu já vi esse livrinho em várias bancas de jornal, às vezes em aeroporto a gente encontra. Respostas cretinas para perguntas imbecis. O título do livro é esse mesmo, como é que é? Respostas cretinas para perguntas imbecis. É um livro desses de comédia, eu nunca comprei, não gastei dinheiro com isso. Mas eu confesso que a curiosidade, eu folhei alguns, tem alguns livros ali que às vezes a gente folheia enquanto está esperando um avião, ou mesmo no rodoviário, quando está esperando um ônibus, a gente não anda só de avião. E nesse livro ele traz aquelas perguntas assim: ô mãe, você já chegou? Não, tô lá ainda. Você compreende? Até eles colocam alguns casos da mulher brava com o marido, e ela tem uma historinha lá que eu me lembro que a mulher, ele estava percebendo que a mulher era brava, e aí ela falou assim: eu quero café. Ele falou: tá bom, vou fazer o café para você, meu amor. Aí ele fez o café e falou: meu amor, você quer que eu leve na xícara? Ela falou assim: não, joga no chão e vem lambendo. Então, quer dizer, são respostas cretinas para perguntas imbecis. E todos nós, às vezes, fazemos perguntas imbecis, perguntas que não há necessidade de serem feitas. Todos nós, inclusive esse que vos fala. Mas lembrando daquele livrinho, parece que Jesus, às vezes, fez algumas perguntas óbvias. E o exemplo que eu tenho aqui em mente é quando ele ia curar uma pessoa e ele perguntava: o que você quer que eu faça? O caso clássico aqui é o caso do cego Bartimeu. O cego, quando ouviu falar que Jesus estava passando ali em Jericó, ele veio gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E Jesus falou: o que você quer que eu faça? Que pergunta óbvia. Ele era cego. Jesus tinha a fama de multiplicar pães, de ressuscitar mortos, de curar enfermos, de expulsar demônios, curar o coxo. Jesus era um homem que fazia milagres. Ele era cego. E Jesus pergunta: o que você quer que eu faça a você? Parece uma daquelas perguntas óbvias demais. Porém, eu jamais teria coragem de classificar Jesus como sendo alguém que faz uma pergunta imbecil. Não parece ser o caso. Jesus não se encaixaria nos exemplos desse livro que eu falei, comprado em aeroporto. Se Jesus fez uma pergunta tão óbvia, havia um motivo por detrás dessa pergunta. E isso me inquietou por alguma época. Eu perguntei: então por que Jesus fez uma pergunta tão óbvia? Jesus era Deus, mesmo em forma humana, ele tinha as revelações do Pai, ainda que ele não usasse a onisciência dele enquanto esteve aqui na Terra, porque, por exemplo, ele falou que com relação à volta dele, nem o Filho sabia, nem os anjos, senão somente o Pai. Contudo, ele tinha coisas que o Pai revelava para ele. Então, por que Jesus fez uma pergunta desse tipo? Uma pergunta tão simples. Ah, você já está aqui? Não, ainda estou lá. O que você quer que eu faça com você? Parece até brincadeira, parece rasgar dinheiro na frente de pobre. Bom, vamos estudar a história em alguns dos relatos ali. Ela é repetida no texto de Lucas, ela é repetida no texto de Marcos. Eu vou ler o texto de Mateus. Mateus capítulo 20, versículo 29 em diante, diz assim: saindo ele de Jericó, uma grande multidão o seguia Jesus. E eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, ouvindo dizer que Jesus passava, começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Aparentemente tem uma contradição aqui, porque no outro evangelho sinótico diz que Jesus estava entrando em Jericó. Aqui diz que Jesus estava saindo de Jericó. Nos outros relatos dizem que havia apenas um cego, aqui que são 2. Lá fala de um, que o nome até era Bartimeu. Seria uma contradição da Bíblia? Jesus estava entrando ou saindo de Jericó? Vamos começar por essa questão geográfica. As escavações arqueológicas da Jericó, não da Jericó do tempo de Josué, essa fica em Tal al-Sultan, ali em Jericó, mesmo na Jericó atual. Eu estou falando da Jericó da época de Herodes, da época do Novo Testamento, que é afastada.
esta escavação arqueológica demonstra que a Jericó da época do Novo Testamento, ela tinha dois tipos de portas, assim, quase que uma sobre a outra, de forma que se você estiver saindo da cidade, dependendo de onde você está saindo de uma porta e entrando na outra, compreende? Jesus poderia estar vindo e ele sai de uma porta, porque as duas portas davam uma ideia geográfica de entrada e saída. Então você podia ao mesmo tempo estar saindo de uma porta e entrando noutra. Alguns comentaristas pensam que pode ser esta a explicação do texto. Provável. Eu não a descarto, não. Principalmente do ponto de vista arqueológico, eu não a descarto. Mas eu também não acho que eu precise me valer dela para defender... Olha o passarinho cantando, vocês estão ouvindo? A gente está gravando aqui e os passarinhos estão participando. Esse é o NASP, viu, pessoal? Quem não tem oportunidade de conhecer o NASP, vem aqui um dia. É um lugar muito gostoso, bucólico. Já tem 21 anos que eu trabalho aqui. E não estou no céu ainda, mas eu consigo ter alguns vislumbres do paraíso morando nesse lugar aqui. Não estou falando só para ser politicamente correto, não. Quem estiver me assistindo, que foi aluno daqui, certamente vai falar que saudade do internato, que saudade do internato, que saudade do NASP. Alguns membros da Novo Tempo foram alunos aqui, falar que gostoso voltar nesse lugar. Mas deixando os passarinhos cantando lá, vamos voltar ao que eu estava explicando para vocês. Eu, particularmente, não creio que eu precise me valer sempre de algum artifício literário para explicar as pequenas contradições da Bíblia. Eu posso apenas admitir que houve, de fato, alguma contradição humana que em nada desautoriza o texto sagrado. Se Jesus estava entrando ou saindo da cidade, o que importa é que ele estava ali e fez o milagre. Você sabe que as pessoas especialistas na área do direito, especialmente o direito de debate mesmo, de tribunal, aquele direito forense, eles já têm constatado que duas pessoas, quando vão testemunhar um fato, para que o depoimento delas seja espontâneo, autêntico e verdadeiro, eles têm que conter pequenas contradições. Há desembargadores que dizem isso. Quando você pega duas testemunhas falando a mesma coisa de A a Z, sem errar numa vírgula, sem se contradizer numa vírgula, você pode dizer que aquelas testemunhas foram orientadas, foram compradas ou decoraram o script para poder falar. Porque quando a coisa é espontânea e legítima, há pequenas contradições, inevitavelmente, contradições de ordem subjetiva. Por exemplo, para mim, o que pode parecer uma velocidade normal, para o outro pode dizer que o sujeito estava a alta velocidade. Percebem? Eu, de repente, posso visitar uma casa que eu acho confortável e alguém falar que era uma mansão esplendorosa. Esses erros de subjetividade acontecem, até mesmo somos traídos, às vezes, pelos nossos sentidos. Eu posso, por confusão, pensar que a moça que me atendeu ali no cartório estava vestindo uma blusa vermelha, quando na verdade ela não estava com uma blusa vermelha. Esse tipo de coisa acontece. Agora, é lógico que existem pontos centrais no depoimento que a estes não cabe contradição. Nos pontos centrais, os evangelistas são harmônicos uns com os outros, mas nos pontos periféricos existe uma certa subjetividade que um acaba, de certa forma, contradizendo o outro. E qual a vantagem disto para mim hoje? Bom, pegando o que dizem os especialistas em direito, é a forma que eu tenho de dizer academicamente que o depoimento da Bíblia é um depoimento honesto, legítimo, espontâneo e histórico. Não foi algo inventado, não foi algo costurado. E em segundo lugar também eu posso usar esse argumento para provar que o texto bíblico, ao contrário do que alguns supõem por aí, ele não foi alterado ao longo dos anos. Se a igreja tivesse editado o texto para satisfazer a sua própria teologia, como muitos dizem por aí, estas pequenas contradições teriam desaparecido. Algum escriba, editor, já teria corrigido isso aqui e eu não teria essa contradição hoje para mostrar a você. O próprio fato de ter essas pequenas incongruências, que, repito, não afetam em nada o centro da doutrina revelado por Deus, essas pequenas incongruências mostram que o texto não foi alterado ao longo dos séculos, nem para ser corrigido, editado ou harmonizado. Em outras palavras, eu posso tomar a Bíblia em mãos e dizer duas coisas. Eu tenho aqui um texto preservado e eu tenho um depoimento espontâneo, autêntico e histórico. E não alguma coisa arranjada por uma comissão para fazer algo bonitinho ali apenas para inglês ver. Tá certo?
Agora, com relação ao número de pessoas que Jesus curou, eram 2 ou era 1? Tudo bem, Rodrigo, eu posso até aceitar que ele estava entrando ou saindo de Jericó. Agora, errar o número de cegos aí é demais, não é? Não, eu vou explicar a você como é que funciona o processo.